Hoje é sábado, 18 de abril. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos. A gente tem conversado com muitos investidores, clientes, amigos, parceiros, e geralmente a gente ouve os mesmos tipos de dúvidas, os mesmos tipos de perguntas. Queria tentar responder alguma delas, né? Infelizmente, elas não têm uma resposta muito direta, mas tentar pelo menos dar uma luz em relação a essas questões, né? Então, uma das perguntas que a gente mais ouve é qual o cenário de recuperação mais provável, né? E geralmente quando a gente fala em cenário de recuperação de economia, os economistas gostam muito de usar algumas letras. A recuperação vai ser em V, a recuperação em V é aquela recuperação rápida, né? A economia cai de uma maneira rápida e acentuada, mas se recupera de uma maneira rápida e acentuada. A recuperação em L é aquela grande depressão, né? A economia cai e não se recupera nunca mais. A recuperação em U é uma recuperação um pouco mais lenta do que a recuperação em V. A recuperação em W é aquela recuperação que a economia cai, ela parece que está retomando e aí ela é afetada por um novo choque, ela volta a cair e ela demora de novo para se recuperar. Então, como é que vai ser essa crise, né? Essa crise vai ser a recuperação em V, em U, em L, W. Infelizmente, hoje é muito cedo ainda para a gente cravar exatamente como vai ser essa recuperação e provavelmente cada país vai reagir de um modo. Isso vai depender muito com a estrutura econômica de cada país, em qual estágio do ciclo econômico cada país estava antes da crise e como é que vai ser a reação de cada sociedade, principalmente de cada governo, né? E aí obviamente que nenhuma crise é igual, mas a gente sempre tenta pegar um pouco as experiências do passado, né? Então a crise mais recente que a gente teve de grandes proporções foi a crise de 2008, né? Depois da crise de 2008 a gente teve algumas mini crises, né? A gente teve uma crise em 2011, 2012 na Europa, foi a crise dos PIGs, né? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia. A gente depois teve a crise de 2015, 2016, que foi uma crise na China e nos países emergentes, né? O Brasil sofreu bastante ali entre 2012 e 2015 também. Mas a grande crise foi em 2008, né? O que aconteceu em 2008? A crise foi uma crise que ela começou e ela foi amplificada no setor financeiro americano, vindo do mercado imobiliário. Então, quando a gente pega naquele momento, a recuperação da economia americana ela foi muito mais lenta do que o que a gente viu em outras economias. Quando a gente pega o Brasil naquele momento estava numa situação econômica ainda relativamente saudável. Então a recuperação da economia brasileira foi muito mais rápida. Em 2009 a economia brasileira conseguiu ter uma alta rápida e acentuada, e a economia americana não, ela ficou ali ainda alguns anos para se recuperar, com um crescimento muito baixo. Isso também apareceu quando a gente fala de mercado, quando a gente já vai falar da segunda pergunta, mas olhando de hoje é muito difícil, né? Assim, a gente conseguir entender como é que vai ser essa recuperação, o que a gente tem em mente. Primeiro que quando a gente pega uma região como a Europa já vinha num processo de vários anos de crescimento muito baixo. A Europa, na média, é uma economia com a população já mais velha, uma população envelhecida com problemas estruturais gravíssimos, problemas no sistema bancário em vários países. Então é difícil a gente achar que a Europa, por exemplo, vai conseguir ter uma recuperação em V. A título de exemplo, né, obviamente, quando a gente fala dos Estados Unidos, os Estados Unidos vinha num crescimento modesto, mais saudável, né, crescimento ali de 2,5%, teve anos aí de crescimento de 3%. E a economia americana, a gente sabe, é uma economia muito mais ágil, é uma economia que não é tão velha assim, não é tão envelhecida, que tem poder fiscal, tem poder de política monetária, tem uma atuação ágil e sempre conseguiu se recuperar relativamente bem das crises. Então pode ser que a economia americana volte a sair dessa crise de uma maneira mais rápida, né? Até pelos setores que puxam a economia.
muito setor de tecnologia, muitas empresas de tecnologia. O Vale do Silício está encrustado nos Estados Unidos, né, ali na Califórnia, que é quase a sétima, oitava maior economia do mundo individualmente. Então, acho que a gente tem que ver caso a caso. O caso do Brasil, o Brasil vinha de fato numa trajetória melhor, numa fase inicial de ciclo de recuperação, e a gente vem com juros mais baixos da história, né? A taxa Selic é 3,75, vendo um processo de reformas econômicas. Algumas delas foram implementadas e nessa crise estão sendo muito importantes, como a reforma trabalhista, né? Acho que a reforma trabalhista para o empresário, né? Para o setor corporativo se ajustar num momento como esse, acaba sendo muito positivo. Mas é difícil a gente saber se a gente vai conseguir ter a recuperação em V como a gente teve a recuperação em 2009. A gente tem sim alguns pontos que jogam a nosso favor, a favor do Brasil nesse momento, principalmente de juros baixos, algumas reformas econômicas importantes. A gente vinha no estágio inicial de recuperação. Agora, é uma crise muito incerta. Existe sim o risco das segundas ondas de infecção. Provavelmente, enquanto a gente não tiver uma vacina, enquanto a gente não tiver um protocolo de tratamento que seja comprovado estatisticamente, de que isso reduz consideravelmente tempo de internação, tempo de intubação, número de fatalidades, provavelmente a gente vai continuar correndo o risco de ter outras ondas de contágio, outras ondas de infecção, e a gente não vai conseguir falar numa recuperação em V, vai ser mais uma recuperação em W, uma recuperação em U. Mas hoje a incerteza ainda é muito grande em relação a todo esse cenário. Então é muito difícil, acho que a gente não sabe, é muito difícil que alguém saiba, né? A gente tem alguns hints do que pode acontecer, mas a gente não tem como nós termos certeza de como vai ser essa recuperação a partir do momento que é um cenário diferente de tudo aquilo que a gente já viveu, né? A gente tem debate, só para finalizar aqui esse ponto, a gente tem um debate de que os hábitos da população vão mudar. Eu acho que alguns hábitos, algumas mudanças, entre aspas, seculares que vinham acontecendo, elas vão ser aceleradas, de fato, né? A compra, você deixar de comprar em loja física para comprar eletronicamente, isso já era uma mudança secular e esse negócio vai ser acelerado por todo esse processo, né? Agora, tem coisas que não dá para a gente entender como é que vai acontecer, né? Teve uma notícia essa semana de que algumas lojas de alto luxo na China reabriram, e se eu não me engano foi a loja da Hermès, reabriu na China, foi a maior venda diária da história, quase 2,5 milhões de dólares de venda em um dia. Então é difícil a gente argumentar que os hábitos de consumo vão mudar. As pessoas, com certeza, o mundo sai mais pobre dessa crise, como sai de todas as crises, mas ainda é cedo para a gente conseguir cravar, né? Acho que algumas mudanças seculares de fato vão ser aceleradas, né? A questão de você ver mais filme em casa, né? Dos streamings, Netflix, a Disney vinha investindo também em streaming, mas é difícil a gente dizer se as pessoas vão deixar de ir nos parques temáticos da Disney, se daqui a 2, 3, 4, 5 meses a crise do contágio ficar para trás. Acho que é um debate que ainda tá no ar, e acho que o mundo já passou por diversas outras pandemias e provou-se que a população e o ser humano tem uma capacidade ímpar de se adequar e de esquecer rapidamente o que aconteceu no passado. Até por isso que quase todas as crises elas não são iguais, mas elas rimam, né? Então acho que é muito difícil a gente cravar hoje como vai ser essa recuperação. Mas a recuperação ela vai acontecer, ela pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas ela vai acontecer. A gente tem aí vários medidas de suporte, tanto por parte dos bancos centrais quanto por parte dos governos, para que isso aconteça. Então acho que esse é um ponto que vem martelando muito e a gente queria deixar claro. E ligado a isso, obviamente, quanto tempo vai demorar para a Bolsa voltar, falando de Bolsa Brasil, voltar aos 120 mil pontos que bateram há algumas poucas semanas atrás. E aí, de novo, a resposta é a mesma da questão anterior. Não tem resposta para isso, né? O que a gente acha é que algumas empresas vão sair fortalecidas, alguns setores vão sair fortalecidos, outros setores vão sair enfraquecidos e algumas empresas não vão conseguir atravessar essa ponte, né? Não vão conseguir atravessar essa tempestade.
E o que a gente tem uma certa convicção é que se você tiver alocado nos gestores de renda variável corretos, eles vão saber navegar essa turbulência, essa tempestade e vão conseguir chegar lá no final. Então acho que vai ser ainda... Talvez a gente olhar o índice Bovespa como parâmetro não vai ser mais o ideal, né? Porque, de novo, tendências seculares vão ser aceleradas, isso vai trazer vencedores, e acho que os bons gestores, eles vão estar preparados para estar nas empresas e nos setores corretos em cada momento do tempo, e é para isso que eles são pagos via taxa de administração e taxa de performance, né? Então, só para dar alguns exemplos aqui, no auge da crise ali, há 2-3 semanas atrás, a gente viu a ação da Amazon caiu, a ação do Mercado Livre caiu. Você pega hoje, a Amazon já estava fazendo um novo pico de preço há poucos dias atrás, a ação do Mercado Livre já tinha voltado quase tudo que tinha caído. São setores e empresas que estão no meio dessa mudança secular. Netflix, a mesma coisa, né? As pessoas estão em casa assistindo, e a Netflix ela já vinha investindo em conteúdo há muito mais tempo. Aí você pega o caso da Disney, só para a gente dizer aqui alguns exemplos. A Disney, de fato, ela perde enquanto os parques estão fechados, mas não dá para a gente achar que as pessoas não vão mais em parque temático. Talvez ao longo desse ano seja mais difícil, seja uma queda grande. Ano que vem você ainda tenha um efeito disso, mas olhando a longuíssimo prazo, é difícil a gente acreditar que as pessoas vão deixar de viajar para sempre, vão deixar de frequentar restaurantes, deixar de fazer entretenimento. Então, acho que não dá para dizer quando que a Bolsa vai voltar para os 120 mil pontos. O que dá para dizer é que quando a Bolsa bateu os 62, 63 mil pontos, e mesmo agora abaixo dos 80 mil pontos, existem muitas oportunidades para quem tem estômago e quem tem condições de segurar os investimentos para o médio e longo prazo. E se você estiver fazendo as alocações nos gestores corretos, eles vão saber navegar essa tempestade e estarem alocados nas empresas que vão sair vitoriosas de tudo isso que está acontecendo. E sempre tem empresas e setores vitoriosos, né? Só para dar mais um exemplo final aqui, varejo. Infelizmente, a loja de bairro talvez não consiga atravessar essa turbulência e vai ficar pelo caminho. Isso vai fortalecer através da menor concorrência as grandes varejistas, as varejistas que estão com caixa, as varejistas que têm a venda online. Então esse é um efeito secundário da crise que infelizmente acontece, mas que gera oportunidades para o investidor. Então acho que não respondendo a pergunta de quando que a Bolsa vai voltar para os 120 mil pontos, na verdade não respondendo diretamente, né? Porque a resposta é talvez os 120 mil pontos do Ibovespa pouco importam. Porque se a gente pegar um conjunto de fundos valor, a gente fez uma estatística sobre isso na TAG, né? Alguns fundos valor que tem mais de R$1 bilhão de patrimônio e tem mais de 10 anos de histórico. Se você pegar esses fundos ali em 2012 e 2015, o Ibovespa caiu 20% nesse período. A gente tem alguns gestores que subiram 20%, 30%, 40%, 60%, 80%, até 100% nesse período, porque eles estavam nos setores corretos, no momento correto, souberam fazer essa alocação. E a gente acha que o que vai acontecer agora vai ser a mesma coisa. Talvez a Bolsa não volte nos 119 mil e poucos pontos tão cedo, mas com certeza vão ter gestores que vão conseguir performar e trazer retornos consistentemente acima do CDI ao longo desse período. Essas são duas perguntas que a gente tem ouvido bastante. Infelizmente a gente não tem uma resposta direta para elas, mas a gente queria tentar trazer um pouco de luz para esse cenário, e a gente espera que tenha ajudado um pouco, e a gente se coloca à disposição, obviamente, para fazer outras conversas nesse sentido.